Olá pessoal, tudo bem? Então vamos retomar nossas aulas de logaritmo. Hoje a gente vai ver o gráfico de uma função logarítmica, como é que ele se comporta. São gráficos simples para a gente ter uma noção ali de qual é o domínio e a imagem dele. Depois a gente passa para as equações logarítmicas e a gente trabalha com algumas ideias de equações e dando tempo, se a gente tiver tempo hoje, a gente vai nas inequações logarítmicas. Então vamos começar aqui com a função logarítmica. Vamos desenhar um gráfico, né? Vamos pegar uma lei qualquer, né? Que seja fácil de trabalhar aqui agora, nesse momento. F de x é igual ao log, então, de x na base 3, tá? Aí, agora a gente vai colocar alguns valores aqui, né? Vamos chamar essa coluna aqui de x e vamos chamar essa coluna aqui das imagens do x, tá? Na primeira aqui, nós vamos colocar um nono. Um nono é um valor fácil, né? Vamos evitar colocar aqui no valor de x números que vão dar trabalho para o cálculo, né? Então aqui um nono, colocando um nono, no lugar de x, a gente vai fazer o cálculo e vai achar uma imagem menos 2 para ele. Depois vamos colocar um terço, são números convenientes para o cálculo, né? E a gente vai achar aqui, colocando um terço aqui, vai inverter, vai dar então menos 1. Aí aqui nós vamos colocar no lugar do x, vamos colocar o número 1. Aí aqui vai dar, se a gente colocar 1 aqui, né? Log de 1 na base 3, então vai ser 0, né? O expoente do 3 para dar 1. Vamos colocar aqui o número 3. Colocando aqui o número 3, fica log de 3 na base 3, vai dar 1. E vamos colocar o número 9, tá? 9, então, vai dar 3 ao quadrado dá 9, então dá 2 para log. Então, usamos aqui no lugar do x alguns números convenientes para facilitar a nossa vida, tá? Agora, vamos localizar esses números lá no plano. Então ficaria assim, ó. O nono, ele está mais ou menos aqui nesse cantinho, ó. Eu vou puxar aqui, ó. O nono. O nono, então tá vendo o menos 2, tá aqui o menos 2, ó. Então vai marcar um pontinho aqui, ó, bem pertinho do eixo y. Aí agora eu vou marcar esse 1/3, ó. 1/3 vem logo depois, bem pertinho também do nono. 1/3. Um pouquinho depois. 1/3 ele está vendo menos 1. Aqui é o menos 1. Ó. Deixa eu colocar um pouquinho mais para cá, ó, menos 1. Então, ele está por aqui assim, ó. Um pouquinho mais alto do que aquele outro ali, ó. Aí aqui 1 e 0, né? 1 e 0 aqui, ó. Marcar ele aqui, ó. Agora 1 e 3. Marcar o 3 aqui e o 1 de imagem aqui. Então ele vai passar por aqui assim, ó. E o 9 no x e 2 no y. Então, 9 aqui e o 2 aqui. Bom, aí aqui nós temos 5 pontinhos localizados no plano. Vamos agora construir nossa curva aqui, né? Então, a gente vai ter aqui, ó, tá? Essa linha. Tá, pessoal? Então, esse desenho aqui é um desenho de uma função logarítmica, né? Um gráfico de uma logarítmica. É infinito aqui para a direita, né? E aqui é infinito para baixo. Uma característica desse gráfico é que ele não corta o eixo y, ele não corta e não encosta no eixo y, tá? Depois eu vou escrever tudo isso, mas é bom que vocês fiquem atentos. Ele vai se aproximar do y, mas não vai tocar o eixo y, tá bom? Então vamos passar para uma nova ideia. Então, pessoal, agora vamos ver o gráfico de uma função logarítmica com uma outra lei, tá? Então, veja bem, vou pegar uma lei aqui, ó, f de x é igual a log de x na base 1/3, tá? Agora vamos pegar alguns valores para x e vamos pegar alguns valores para y aqui, né? Vamos montar alguns pares ordenados para localizar ali no nosso plano cartesiano. Então, vamos usar aqui o valor 1 nono. Aí, se a gente coloca 1 nono aqui, ó, a gente vai fazer os cálculos e vai perceber que esse valor vai dar 2, né? 2 é o valor que 1/3 tem que ser elevado para dar 1 nono. Vamos colocar aqui 1/3. São valores convenientes para esse cálculo, né? Eu estou escolhendo alguns valores que vão dar números legais para x e para y. Então, aqui vai dar, se a gente colocar 1/3, números iguais, o resultado é 1, né? Agora, vamos colocar o número 1
para x. Quando a gente colocar 1 para x ali, o expoente de 1/3 tem que ser 0. Vamos colocar agora 3 para x. Quando a gente colocar 3 para x, o log disso aqui vai dar menos 1. É só calcular lá depois, tá? E vamos colocar 9 para x. E aí, colocando 9, a gente vai ter 3 ao quadrado, dividido por menos 1. Vai dar menos 2. Menos 2, então. Tá, pessoal? Agora, vamos localizar esses pontos ali, né? Vamos pegar aqui uma outra cor. E vamos lá. Um nono, ele está aqui no x, bem aqui assim, ó. Um nono, bem perto do 0. E o nono, ele está vendo 2. Então, ele está vendo 2 lá em cima. 2. Marcar aqui. 1/3 está um pouquinho depois, aqui, ó. 1/3. E 1/3 no x está vendo 1. Vou marcar 1 aqui, ó. Aqui assim. Tá? 1 e 0 está no eixo x, né? 1 e 0 está aqui assim. Marcar aqui 1. 1 e 0. 3 no x, menos 1 no y. Então, 3 no x, menos 1 no y aqui, ó. Então, vai marcar aqui. Passar por aqui. E 9 no x, menos 2 no y aqui, ó. Menos 2. Vai gerar esse pontinho aqui. Tá? Agora, vamos desenhar o gráfico, né? Vai ser um gráfico assim, né? Tá, pessoal? Esse é o gráfico, então, que corresponde a essa lei aqui, ó. A gente percebe que ele é infinito para cá e a gente percebe que ele é infinito para cá. Uma característica desse gráfico é que ele não toca o eixo y e também não corta o eixo y, tá bom? Nem toca e nem corta, tá? Então, a gente vai passar para um resuminho e vamos verificar mais algumas ideias. Então, pessoal, agora vamos ver algumas notas importantes em relação aos gráficos, tá bom? Então, eu vou lançar aqui 3 notinhas, né? Para que vocês possam perceber aí um resuminho bem rapidinho. A primeira nota... Então, notas, né? A primeira nota é a seguinte. Vocês viram que os gráficos... Vocês viram que os gráficos ocupam apenas o primeiro e o quarto quadrante. Então, isso é uma característica dos gráficos da logarítmica, né? Vamos desenhar, fazer um esboço bem rapidinho aqui, ó. Vocês viram que a gente tinha assim, né? Um gráfico desse modelinho aqui. E um outro gráfico assim. Aí eu já vou desenhar o gráfico. Então aqui estava o x e aqui estava o y, tá? Então bem rapidinho aqui, ó. Deixa eu desenhar aqui um gráfico. Eles faziam isso aqui, né? Vocês viram que um dos gráficos fazia isso aqui. Deixa eu pegar aqui uma linhazinha para ajudar. E o outro gráfico fazer isso aqui. Tá? Uma coisa que é interessante nesses gráficos é o seguinte, ó. Eles sempre passavam aqui, ó. Nesse pontinho. Esse pontinho é um pontinho comum. Ele é o pontinho 1 e 0. 1 e 0. Tá bom? Então, observa que o gráfico está no primeiro quadrante. Aqui é o primeiro quadrante e aqui é o quarto quadrante. Primeiro quadrante e quarto quadrante, tá? Uma segunda notinha a respeito desses gráficos, dessas ideias, é que o domínio de qualquer uma das duas funções vai ser sempre os reais positivos, tá? Então, reais positivos. Sempre. E a imagem também, se a gente olhar ali, são todos os reais. Todos os reais. Só subir aqui um pouquinho a tela.
Isso para qualquer gráfico, tá? De log. Terceira ideia, terceira notinha é: os gráficos eles interceptam o eixo X no ponto 1 e 0. Sempre o gráfico vai passar no 1 e no 0 aqui, tá? E não tocam Y. Tá, pessoal? Então essas três ideias acontecem para qualquer gráfico de log, tá? Eles sempre estão no primeiro e no quarto quadrante. O domínio aqui é sempre o real positivo, né? Então não toca o Y, então é real positivo. A imagem ocupa todos os reais, porque a imagem ela vai vir, vai descer e vai subir aqui. A de eterno, aqui é a mesma coisa, ela desce e sobe até o infinito, né? E os gráficos interceptam sempre o X no ponto 1 e 0, tá bom? Então a gente já volta para poder unir essa ideia com a parte da exponencial. Então já voltamos. Bom, agora vamos tratar de uma ideia que é interessante. Relação entre a função log e a função exponencial. Na primeira ideia, a gente tem uma exponencial, olha. E o gráfico dessa exponencial, a gente desenhou esse gráfico, né? Então ele vem aqui, ó, é a linha azul que representa o gráfico dessa função exponencial. Do lado de cá, a g é uma função logarítmica, de mesma base, de base 2, ó. Então, esse gráfico aqui, ó, é esse verdinho aqui, ó. Tá? Eu não vou desenhar, não vou comentar muito, porque a gente acabou de desenhar um gráfico e a gente já tinha feito esses desenhos de gráfico de exponencial numa outra aula. Agora, observe o seguinte, que f e g são leis uma inversa da outra, tá? As funções, eu posso até deixar aqui anotadinho para vocês, ó, que é bom vocês entenderem. As funções, claro, respeitando a base, né? A base aqui é 2, a base aqui é 2, então a base tem que ser a mesma. As funções log e exponencial, tá? Vou colocar assim, ó. As funções log e exponencial, respeitando as bases, tudo, tá? São inversas. Pessoal, se elas são inversas uma da outra, veja bem, se você, quando a gente tem duas funções, uma inversa da outra, se a gente fizer um f bola g, vai ter que dar a identidade. E se a gente fizer um g bola f, vai ter que dar a identidade, vai ter que gerar x, tá? Então se a gente fizer para qualquer função onde uma é inversa da outra, a gente sempre que fizer o fog das duas vai ter que gerar x, isso é para qualquer função. E sempre que fizer o gof vai ter que dar um x também, né? Só como exemplo aqui, ó, eu vou pegar e vou fazer a primeira só, o fog, né? Então se eu pegar o f de g de x, a gente vai ter o quê? A função g dentro da função f, né? Então a gente vai fazer isso aqui, ó. F de g de x seria isso aqui, log de x na base 2. Ora, mas quem é a função f, né? A função f é o 2 elevado a x. Então, vou colocar aqui, ó, f de g de x é igual a 2 elevado a log de x na base 2. A gente viu numa das propriedadezinhas, né? Não era nem propriedade, era uma consequência lá da logarítmica, ou dos logaritmos. A gente percebeu que um número elevado a um log, e esse log tem a mesma base do número que está embaixo, que é base também, né? Então o resultado disso é quem? X. Então eu estou provando aqui para vocês que o f bola g de x, isso é igual a x. Isso nada mais é do que a função identidade, que é o que eu comentei aqui em cima. Vai acontecer a mesma coisa se a gente fizer isso aqui, tá bom? Então é um detalhe interessante, fica de olho, tá bom? E aí no final, o que acontece? Acontece isso aqui, ó. Quando a gente tem as duas funções, a f, que a gente viu lá, que era f de x, igual a 2 elevado a x, e a g, que a gente viu lá atrás, que era g log
de x na base 2, como uma é a inversa da outra, o que acontece, pessoal? Uma sendo a inversa da outra. Elas vão ser simétricas em relação à reta identidade, que aqui está representado por essa linha vermelha. A reta identidade é a reta y é igual a x, tá bom? Então, essa é a reta identidade. E a simetria vai se dar em torno dessa reta identidade. Então, aqui está o gráfico de uma função f, que é a exponencial, e na verdinha aqui, né, na cor verde, a gente tem o gráfico de uma função logarítmica, que também está na base 2. Uma é a inversa da outra, e aí a gente tem simetria em relação à identidade. Sempre vai acontecer isso, né? Vamos voltar lá no conceito de função, quando eu apresentei para vocês, eu comentei, olha, sempre que uma função tiver inversa, a simetria dela é dada pela identidade, né? Então, ficar bem de olho nesse conceito, porque dá para resolver umas questões bem bacanas usando essa ideia aqui, tá bom? Então, a gente já volta com o conceito de crescimento e decrescimento, tá? Bom, pessoal, agora vamos falar do crescimento e decrescimento de uma função logarítmica, tá bom? A gente já viu os gráficos lá atrás, mas agora vamos trabalhar a ideia aqui com esses dois gráficos aqui. Esse gráfico aqui a gente percebe que ele está crescendo, porque caminhando da esquerda para a direita, a gente percebe que cada vez mais ele está mais alto, né? Andando da esquerda para a direita. Esse aqui a gente percebe, esse segundo gráfico, que ele está decrescendo, porque vindo da esquerda para a direita, toda vez que a gente anda, a gente percebe que ele está mais baixo. Então ele é decrescente. Então aqui a gente vai ter uma função que a gente chama de função crescente, tá? Só vou anotar aqui, uma função crescente. E aqui a gente vai ter uma função decrescente. Agora, veja bem, o que faz uma função crescer ou decrescer, né? Uma função log, né, ela é uma função desse tipo aqui, ó, é uma f de x log de x na base a, né? Aí eu comentei com vocês que esse a, ele tem que ser maior do que zero e esse a, ele tem que ser diferente de 1. E são as condições para existir uma log, né? A gente tem que ter o a positivo e o a não. Aí, da mesma maneira que eu mostrei para vocês lá na exponencial, esse a, ele, por ser maior do que zero, se a gente fosse desenhar uma linhazinha para representar ele, seria mais ou menos assim, né? Então, aqui a gente teria uma linha. Então, vamos pegar uma outra cor aqui, ó, só para diferenciar. Então, vamos marcar o 0 aqui e vamos marcar o número 1 aqui assim. A gente percebe que nem o 0 está dentro e nem 1 está dentro. Então, vou deixar aqui aberto. Eu vou deixar aqui aberto. Vou pegar aqui o lápis de novo. Aí aqui, ó, está aberto e aqui está aberto. Aí nós temos dois intervalos aqui. Vamos pegar aqui. Nós temos esse intervalo entre 0 e 1. E nós temos um intervalo depois do 1. Depois do 1. Isso faz o quê, né? Faz com que a gente tenha dois tipos de base só. Uma base entre 0 e 1 e uma base maior do que 1. Então aqui a base, no caso, a base A, ela está entre 0 e 1. E aqui a base A, ela é maior do que 1. Bom, o que acontece? Para o gráfico ser crescente, a base tem que ser maior do que 1. E para o gráfico ser decrescente, a base tem que estar entre 0 e 1. É o mesmo conceito da exponencial, então a gente não está aprendendo nada novo. Basta voltar lá na exponencial, dar uma olhadinha nisso e trazer. O que muda aqui é o gráfico. O gráfico muda. Mas a ideia de crescer e decrescer, dependendo da base, é a mesma lá da exponencial. E aqui seria a mesma coisa, né? Se eu pego um x2 maior que um x1, ou seja, se a gente pega um x2 maior que um x1, quando ela é crescente, a gente vai ter o seguinte: se ela é crescente, a imagem do x2 ela vai estar acima da imagem do x1. Então, observe que a imagem do x2 está acima da imagem do x1.
Agora, quando ele é decrescente, mesmo quando a gente pega um x2 depois de um x1, ou seja, o x2 ele é maior que um x1, isso aqui implica que a imagem do x2 ó, ela é menor que a imagem do x1 que está em cima. Então, houve uma inversão do sinal aqui, ó. O sinal foi invertido e aqui o sinal foi mantido, tá bom? Sinal mantido, sinal invertido. Essa é uma característica importante do gráfico. Ficar atento que é a base que determina crescimento e decrescimento, então, da função logarítmica. Assim como é também a base que determina o crescimento e o decrescimento da função exponencial. Tá bom? Então, a gente já volta com a ideia de equação logarítmica. Já voltamos com isso. Pessoal, como saber que a gente tem uma equação logarítmica, né? Uma equação logarítmica, ela se caracteriza quando a gente tem variável ou no logaritmando ou na base, tá? Então, seria isso aqui, né? Deixa eu só anotar isso aqui para vocês. Equação logarítmica é quando a incógnita, a variável, a incógnita, tá? A incógnita está no logaritmando ou na base. Aí, aonde que é o logaritmando e onde que é a base, né? Vamos lá, alguns exemplos de equação logarítmica, né? A gente tem aqui um log, por exemplo, de 2x menos 3, na base 10, por exemplo, isso é igual a menos 1. Isso aqui é uma equação logarítmica, a gente tem uma variável aqui, ó, no logaritmando, tá? Um outro exemplo seria isso daqui, né? É log de x na base x, tudo isso aqui elevado ao quadrado, um exemplo, né? Mais log de x na base x, isso aqui é igual a 1, por exemplo. É uma outra ideia aqui de uma equação logarítmica, porque a gente tem variável ou no logaritmando ou na base ou nos dois. No caso aqui, eu coloquei nos dois, tá? E um outro exemplo seria esse daqui, ó, log, por exemplo, de 5 na base x, mais 7 é igual a 0. E da mesma maneira, a gente tem uma equação logarítmica, tá bom? Então, a ideia de ter uma equação logarítmica é essa, né? Agora, como resolver uma equação logarítmica, né? Como resolver? Bom, se a gente tem uma equação logarítmica, a gente vai usar dessa maneira aqui, ó, a primeira, por exemplo, a gente vai usar o conceito, a definição de log, né? Por exemplo, uma maneira de resolver equações logarítmicas é essa daqui, né? Eu tenho log de x numa base A e isso daqui é igual a um número qualquer, y, né? Aí a gente sabe que isso daqui é a elevado a y é igual a x. Então, quando a gente tem um log igual a um número, a gente pode usar essa estratégia de pegar o a, transformar ele na base do y, que está aqui, e igualar ao x. Agora, uma outra maneira de resolver a equação logarítmica é trabalhar para deixar log de um lado e log do outro lado. Se a gente consegue deixar log dos dois lados, na mesma base, né? Vou colocar B e C aqui, ó, na base A. Da mesma maneira, a gente resolve usando aquela ideia que eu passei no início ali nas propriedades do log. Na verdade, era uma consequência, né? Isso aqui era uma consequência. Que se um log é igual ao outro, na mesma base, então o logaritmando é igual ao logaritmando, tá bom? Agora, o que a gente não pode esquecer nunca quando a gente entra numa equação logarítmica ou quando a gente entra numa inequação logarítmica? É criar as condições de existência. Porque numa prova, o que acontece quando cai uma equação log ou uma inequação log é, de repente, o aluno já começa a tentar resolver a questão, esquece das condições de existência. Aí encontra valores lá no final que eles não vão atender o problema, porque eles vão contrariar as condições de existência. Então, pessoal, fica bem atento a isso, tá bom? E vamos então resolver algumas questões de equação logarítmica. Até mais!
Então vamos começar a resolver algumas questões, né, para a gente poder entender essa coisa de aplicação, né, como aplicar esses conceitos de equação. Aqui a gente tem um log de x mais 5 na base 6 é igual a 2, então a gente percebe que é o log igual a um número, né? Então nesse caso aqui, a gente vai poder jogar aqui o conceito do log, né? Mas antes disso, a gente tem que fazer o quê? Criar as condições de existência, né? Então não podemos esquecer disso, tá? Então, condição de existência aqui, ó, ou condições de existência, porque pode ter mais de uma, né? Então a gente tem aqui, ó, x mais 5 nesse caso, é o logaritmando, ele é maior do que zero, tá bom? Como ele é simples de ser resolvido, vamos lá. X tem que ser maior que menos 5. Então é isso, tá? No final das contas a gente tem que vir aqui e verificar. Agora vamos resolver. Esse 6, ele vai passar para o outro lado, né? Porque a gente sabe que isso daqui é a mesma coisa que 6 ao quadrado é igual a x mais 5. E 6 ao quadrado é 36. Isso aqui é x mais 5. Aí passa o 5 para o outro lado, vai tirar do 36 e vai ficar x. Então x é igual a 36 menos 5, deu 31. Aí a gente tem que verificar se isso aqui vai atender as condições de existência. Ou seja, x é maior que menos 5, né? Então, x tem que ser maior. E isso daqui é maior que menos 5. Logo, a solução desse problema é o 31. Então, é uma questão bem fácil, né? Só para a gente treinar um pouquinho. Vamos passar para uma outra equação, né? Um outro probleminha, tá? Então, a gente já volta. Então, vamos a um outro problema de equação logarítmica, né? Aqui é um sisteminha. Então, a gente tem que trabalhar com duas ideias. Então, vamos à primeira ideia, né? A gente tem aqui que o log de x menos o log de y é igual ao log de 4. Vamos aplicar aqui uma propriedade do log, né? Vamos chamar essa aqui de número 1 e vamos trabalhar com ela. E depois a gente pega a 2 e trabalha com ela. Então, vamos lá. A1. Log de x menos log de y. Como é uma diferença de logs, né? E eles estão na mesma base, então a gente já pode escrever assim, né? Log de x dividido por y na base 10, né? É igual a log de 4. Agora nós temos uma igualdade de dois logs na mesma base. Então a gente viu que isso daqui é a mesma coisa que x sobre y igual a 4. E agora a gente tem uma equação entre duas variáveis, né? A gente deixa quietinho, ou se quiser aqui, ó, pode passar para o outro lado multiplicando, tá? E agora vamos para a segunda ideia. Na segunda ideia a gente tem 4 elevado a um expoente x mais y e tem 1024. A gente percebe que 4 e 1024, eles são potências de 2. Então, vamos escrever o 4 na base 2, fica 2 ao quadrado, abre o parênteses, tá? Isso é importante. E o 1024 fatorado, pessoal, dá 2 à décima, tá bom? 2 à décima. Agora, a gente vai multiplicar aqui dentro, vai ficar assim, 2x mais 2y é igual a 2 elevado a 10. A gente está numa equação exponencial, bases iguais. Vamos repetir os expoentes. Vamos dividir todo mundo por 2, né? A gente vai ter x mais y é igual a 5. A gente percebe que 1 e 2, eles vão gerar um sistema, tá? O 1 vem aqui de novo, x é igual a 4y. E aqui a gente vai ter x mais y é igual a 5. Aí a gente pode substituir o x na segunda. Aliás, a primeira equação na segunda. Então a gente vai pegar essa daqui e vai jogar na segunda aqui. No lugar do x, 4y. Então vai ficar 4y mais y é igual a 5. Então vai dar 5y é igual a 5. E y é igual a 1.
Encontrou um, vamos usar qualquer uma das duas para encontrar o x, né? Achamos o y. Então vamos usar a primeira, né? Vamos pegar isso aqui e jogar na primeira. A gente sabe que a primeira é x igual a 4y. Então vai ficar x igual a 4 vezes 1. X é igual a 4. Pessoal, uma ideia que eu acabei passando, né? E não pode deixar passar, que é a condição de existência, tá? Então vamos voltar aqui. E a gente tem aqui, ó, uma restriçãozinha. E aqui a gente tem outra, tá bom? Então isso aqui a gente tem que fazer logo no início, né? Claro, tu pode fazer no fim. A sequência não tem nenhum problema. Não pode esquecer, né? Eu sempre falo, vamos fazer no início para tentar evitar que esqueça, né? No caso aqui, como eu estou trabalhando com log, eu lembro, né, que tem que fazer a condição de existência, mas numa prova é ideal já no início eu colocar para não ter problema depois. Então vamos lá, condições de existência. X tem que ser maior do que zero, porque ele é logaritmando, e o y também tem que ser maior do que zero, tá? Então tem que atender as duas, vamos ver se vai atender. Y é igual a 1. 1 é maior do que zero. Então, pessoal, a primeira aqui, ó, ok, 1 é maior do que zero, então é uma verdade. Aqui atendeu. E o x é maior do que zero e 4 é maior do que zero, aqui também é uma verdade. Logo, então, a gente tem a solução dessa equação assim, né, como um par ordenado. Solução é igual. Par ordenado é x primeiro, né? X é 4. E y depois. E essa é a solução dessa equação. Que é um sistema. Tá bom? A gente já retorna com mais um exercício. Então agora a gente tem mais uma questão, né? Aqui a gente tem um log de 9 na base x mais 1 é igual a 2, né? Primeira coisa então que a gente vai fazer é construir as condições de existência, tá bom? Então vamos lá, pra gente não deixar para depois. Pessoal, se deixar para depois não tem problema, só tem que criar, tá bom? Então, mas vamos nos acostumar a fazer isso no início. Então vamos lá, condição de existência, aqui vai ser x mais 1, nós vamos ter duas, né? Porque x mais 1 é uma base e tem que ser positivo. E x mais 1 não pode ser o número 1, né? Então a primeira aqui, se quiser resolver, já resolve. X tem que ser maior que menos 1. E a segunda aqui, o x tem que ser diferente de 0, tá? Pronto. Aí, isso fica aqui e vamos resolver então. Nesse caso aqui, a gente tem a base x mais 1. Então, usando aí o conceito de log, né? A gente sabe que x mais 1 é a base e vai ser elevado ao expoente 2 que está do outro lado. Aqui, ó. Tá? E isso é igual a 9. Se a gente desenvolver, a gente vai cair numa equação segundo grau. Então, mas nesse caso aqui, não vamos fazer isso, né? Uma dica é, quando você tem isso, é você passar o 2 para o outro lado. Então, vamos passar o 2 para o outro lado e a gente vai ter isso aqui. X mais 1 é igual a mais ou menos raiz quadrada de 9, tá? A gente vai ter, então, x mais 1 é igual a mais ou menos 3. Aí você pergunta, mas eu sempre posso passar para o outro lado? Sim, você pode, né? Imagina uma situação assim, ó, que você tem, por exemplo, x, vamos dizer, mais a elevado ao quadrado, isso é igual a b, tá? Se b for maior do que 0, ou até igual a 0, não tem problema nenhum, você pode passar esse 2 para o outro lado. Se ele for menor que 0, nem solução tem, né? Porque está elevado ao quadrado. Então você sempre pode passar para o outro lado, ó, mais ou menos raiz quadrada de b, tá? E aí passa o a para o outro lado e você vai ter menos a mais ou menos raiz quadrada de b. Tá, pessoal? É assim que se resolve problemas desse tipo. Agora, voltando no nosso probleminha, a gente tem o seguinte. O x mais 1 ele é igual a 3 e o x mais 1 é igual a menos 3. Na verdade, aqui nós temos duas possibilidades, né? Tem duas possibilidades aqui. Ou a gente vai ter x mais 1 igual a 3, ou a gente vai ter x mais 1 igual a menos 3. Então, vamos passar um para o outro lado aqui, vai ficar
2. E vamos passar 1 para o lado de cá, vai ficar menos 4. Agora, veja bem, as condições de existência, tá? Não podemos deixar para lá. X igual a 2. X tem que ser maior que menos 1. Opa, aqui ele é maior que menos 1. E ele não pode ser 0. 2 não é 0. Então, esse 2 aqui é uma solução. Agora, vamos do lado de cá. Menos 4 tem que ser maior que menos 1. Aí aqui já deu um problema. Porque a gente sabe que o menos 1 está à direita do menos 4. Então, menos 4 não é maior que menos 1. Então, essa aqui não convém, não é solução, tá? Do nosso problema. Não é solução. Então, a única solução aqui do nosso probleminha, verificadas as condições de existência, é o número 2. Tá, pessoal? Bem tranquilo, né? Então, vamos a um probleminha, um novo probleminha, né? Aqui a gente tem que log de x elevado ao quadrado, tá? Menos 5 vezes log de x mais 4 é igual a 0. Observe que esse expoente 2 não é do x, ou seja, não é do logaritmando. Então, nós não podemos pegar esse expoente 2 e multiplicar ali pelo log, né? Temos que deixar ele aqui. Mas a gente percebe que, nesse caso aqui, que log de x, ele é comum. Então, a gente pode fazer uma mudança de variável, tá? Então, antes de começar, vamos criar as condições para esse log existir, para essa equação existir. O x aqui tem que ser maior do que 0, é a única condição que a gente tem. E agora a gente vai fazer uma mudança de variável. A gente vai pegar o log de x e vai trocar ele por uma variável qualquer. Vou trocar pelo a. Então a gente vai ter a ao quadrado menos 5a mais 4 é igual a 0. Aí a gente caiu numa equação do segundo grau, né? Como o dominante aqui é 1, né? Então vamos tentar resolver ela por soma e produto, né? Nem sempre dá certo, né? Mas na maioria das vezes dá certo. Então vamos lá. A1 e A2. A gente tem que achar o produto de dois números que dêem 4 e cuja soma dê 5. Positivo, né? Porque vai dar menos b sobre a. Como a é 1, é só menos b. Então, menos b é 5. Então, o produto é c sobre a, que é c, tem que dar 4, soma tem que dar 5. Então, fácil de achar, né? 1 e 4, o produto dá 4 e a soma dá 5. Então, 1 e 4 são os valores de a que atendem à equação, mas a gente não está procurando o a, a gente está procurando o x. Então, a gente vai pegar isso aqui e vai separar em duas ideias, né? Duas ideias. Quando o a for 1, vai acontecer alguma coisa, ou quando o a for 4, vai acontecer outra coisa. Então, vamos lá. O log de x, que está na base 10, não tem nada, aqui é 10, né? Então, vamos lá. O log de x é igual a que vale 1. E o log de x é igual a 4, tá? Que é o a. Então, agora o 10 passa para o outro lado. Olha o 10, né? Está invisível aqui o 10, né? Mas ele está ali. Ele passa para o outro lado. E o 10 passa para o outro lado aqui também. Está invisível, mas passa para o outro lado. Então, vai ficar x aqui é 10 elevado a 1. Então, x é 10. E x aqui é 10 elevado a 4. E o x aqui é 1, 2, 3, 4. 10.000. Pessoal, agora não podemos esquecer da condição de existência, tá? Então, isso aqui tem que ser maior do que 0 e 10 é maior do que 0. Isso aqui também tem que ser maior do que 0 e 10.000 é maior do que 0. Logo, a nossa solução é uma solução que vai contemplar o 10, né? E vai contemplar ali o 10.000. É isso, a gente já retorna com novas ideias. Até mais. Agora, para terminar, né, a parte de função logarítmica, a gente vai ver a inequação logarítmica, né? Que é a última parte desse estudo, né?
E agora a gente vai ver, vamos definir a inequação, né? O que é uma inequação logarítmica, né? Inequações, né? Só para a gente perceber, né? Pelo menos uma vez na vida, o que é isso? Inequações, no caso aqui logarítmicas, inequações que tem, só para ficar bem reduzido, né? Que tem a incógnita no logaritmando. Tá, pessoal? Claro, podendo aparecer, né, na base também, né? Tá? Então, toda vez que a gente tiver algo assim, né? Log de x, por exemplo, mais 1, por exemplo, numa base 3 qualquer, maior que log de x na base 3. E como é que a gente tenta resolver uma inequação logarítmica, né? É da mesma maneira que a gente vinha resolvendo as equações logarítmicas. Só vai ter um detalhezinho, né? Que eu já vou comentar com vocês. Só um momentinho que eu já falo. Deixa eu colocar aqui mais um exemplo. Aqui a gente tem um log, por exemplo, de x menos 2, numa base qualquer, no caso aqui vamos jogar uma base 5, menos um log numa outra base aqui qualquer, só para a gente, não é para resolver, é só para perceber quando é que a gente tem uma inequação log, tá? E aqui menor ou igual a 9, um exemplo. Um outro exemplo aqui, ó, um log de x na base 6, tá? Menos um log de x na base 3, um exemplo, maior ou igual a 0. Tá, pessoal? Então, são inequações que têm incógnita no logaritmando ou na base, tá bom? Então, vamos passar para uma ideia rapidinho, só para definir a inequação em relação à base, e a gente já passa para os exercícios e praticamente termina essa parte de logaritmo, tá bom? Até mais. Vamos lá. Inequação logarítmica quando a base é uma base maior do que 1, que é uma base grande, né? A gente sabe que a base, ela trabalha em dois intervalos, né? Ou a base é maior do que 1, ou a base ela está entre 0 e 1. Então agora a gente está trabalhando com aquela base que torna a função com gráfico crescente, né? Então o que vai acontecer, pessoal? Quando a base é maior do que 1. Então vamos lá, vamos pegar aqui alguns exemplos. Vamos imaginar que a gente tenha um log de uma f de x, que é uma função qualquer, tá? Numa base a, mas esse a é grande, é maior do que 1, e isso é maior que o log de uma função g de x, tá? Numa base a também, claro. Isso aqui vai indicar o quê? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar a f de x e fazer com que isso seja maior do que a g de x, tá? Porque as bases são grandes, então a gente percebe aqui, ó, deixa eu colocar o sinal aqui, a gente percebe aqui, ó, que o sinal a gente mantém. Sinal mantido, tá? Agora, vamos pegar um outro modelinho, tá? Mas a ideia é sempre essa. Base grande, mantém o sinal. É isso que no final a gente tem que perceber. Vamos pegar um log de x, no caso de f de x, que é de uma função, numa base qualquer, maior ou igual, tá? Que um log de g de x na mesma base a. Isso implica que o f de x, ele é maior ou igual que o g de x, tá? De novo, a ideia é manter o sinal, tá? Sinal mantido. Por quê? Porque a base é grande. Sinal mantido. Tá? Só mais um exemplo, né? O sinal aqui tanto faz ser maior, menor, maior ou igual ou menor ou igual, a ideia vai ser a mesma, tá? Só para não ficar muito repetitivo, vou fazer só mais um. Eu tenho uma f de x, a, e isso é menor ou igual que um log de uma g de x
na base A. O que vai acontecer aqui? O f de x é menor ou igual que o g de x. O que está acontecendo? Sinal mantido. Tá? Essa é a ideia base. Mas isso depende de quem? Depende da base, tá bom? Tá? Então eu já volto para o estudo da base entre 0 e 1. Agora vamos tratar da inequação que tem a base entre 0 e 1. Tá? Então a gente vai ter o seguinte, né? A gente vai ter o seguinte, o log, vou trocar a cor aqui. Né? Vamos lá, o log de f de x na base A é maior que o log de f de x, de g, né? De g de x na base A. Isso vai implicar o quê? Que o f de x vai ser menor que o g de x. Então, diferente da primeira ideia, a base aqui, ó, ele fez uma troca do sinal, né? Sinal invertido. Por que isso aconteceu? Por causa da base está entre 0 e 1, tá? Então, vamos pegar mais um exemplo aqui, ó. O log de f de x na base A é menor ou igual que o log de g de x na mesma base A. O que vai acontecer aqui? O f de x, sinal muda, é maior ou igual que o g de x. De novo, a gente teve aqui uma mudança do sinal. Sinal invertido. Bom, pessoal, eu acho que não precisa de mais, né? Deu para entender o que vai acontecer. A gente trabalha com essa base, ela é importante nesses probleminhas de inequação. Tem que ficar atento. Agora, como a gente resolve de fato uma inequação? Vamos lá. Primeiro, a gente vai fazer as condições de existência. Agora vai dar mais trabalho. Vocês vão perceber que os exercícios eles já vão ser um pouquinho mais cansativos. Eles não são difíceis, são trabalhosos. Segundo, a gente vai pensar assim, tem log dos dois lados e já está na mesma base, e a base é grande, a gente usa o conceito do sinal. Base maior do que 1, base grande, né? A gente mantém o sinal ali. Tira o logaritmando e mantém o sinal com outro logaritmando. A gente tem log, mas a base é uma base entre 0 e 1. Então a gente tira logaritmando e inverte o sinal da inequação. De um lado tem log e do outro não tem log, tem número. O que a gente faz? A gente usa o conceito de log. A gente passa a base para o outro lado. Porém, se essa base for grande, maior do que 1, mantém o sinal da inequação. Se essa base for uma base entre 0 e 1, troca o sinal da inequação. Existem outros tipos de problemas que são mais complexos, mas é bom a gente trabalhar com eles, tá? Falar é um pouquinho difícil, porque eu vou comentando, e mesmo que eu fale mais lento, eu já falo um pouquinho rápido, mesmo que eu fale mais lento, mesmo assim é difícil de mostrar matemática. Então vamos resolver alguns exercícios e eu já volto então para a gente poder treinar um pouquinho, tá bom? Até mais! Bom, então vamos resolver uma inequação log, né? Então, a primeira coisa que a gente faz na inequação log, qualquer problema de log, né, na verdade, é criar as condições para a existência, tá? Então, vamos pegar aqui, ó. E vamos criar as condições de existência do log. Condição de existência do log. Então, a gente tem que x mais 13 é logaritmando, isso é maior do que 0. Então, x é maior que menos 13, tá? Só para ter e guardar. Agora, vamos lá. Resolvendo isso daqui, né? A gente tem log na base 10. Quando não tem, né? Base, assim, não aparece. A gente sabe que a base é 10 e a base do lado de cá também não tem, é 10. Então, se a base é 10 e 10 é maior do que 1,
então essa inequação a gente vai manter o sinal, né? Então, a gente pode pensar assim, ó, como 10 é maior do que 1, a gente mantém o sinal da inequação, ficaria assim, né? X mais 13 é maior do que 2, o que vai dar x maior que 2 menos 13, e x é maior que menos 11. Pessoal, por comparação aqui dá para ver o que vai sobrar, né? Mas eu vou fazer tudo, né, para evitar qualquer problema. Então aqui, ó, vamos chamar de 1 e aqui vamos chamar de 2, tá? E aí vamos trabalhar assim. O 1 vem para cá e a gente faz uma linhazinha para representar 1. Depois o 2 vem para cá e a gente faz uma linhazinha para representar o 2, tá? E aqui a gente faz a interseção deles. 1, interseção com 2. Porque a gente vai trabalhar com os valores comuns, né? Porque eles têm que atender tanto a condição de existência, como atender o resultado aqui do log, né? Então, vamos lá. Na 1, a gente tem menos 13 e na 2, aí é menos 11. Então, a gente vai colocar aqui menos 13 um pouquinho à esquerda e o menos 11 um pouquinho para a direita do menos 13. Aí, agora, a gente vai descer uma retinha auxiliar aqui, ó, que vai nos auxiliar só a escrever, baixar aqui, ó, rapidinho. Vamos lá, aqui, pá. A gente vai ter isso aqui. Aqui também no menos 11, tá? Aqui, ó. Então, vamos lá. Vermelho aqui, só para marcar. Aqui é menos 13 à direita, então vamos lá, menos 13 à direita, maior que menos 13. A de baixo é maior que menos 11, então para cá. Nem menos 13 nem menos 11 estão dentro, então vamos apagar aqui os dois, deixar aberto. Deixar aberto aqui. E aí na parte de baixo é a interseção, ó. A interseção são os valores comuns. Então aqui, ó, vermelho, vermelho, né? Então eles vão descer aqui, ó. É o que é comum. É o que eu tô colocando aqui, tá? E aberto, né? Aberto aqui. Não entra esse cara. E a gente então vai ter isso aqui. A nossa solução então é essa daqui, ó. Aqui é menos 11, tá? Então, a nossa solução é x é real de tal maneira que x é maior que menos 11. Pessoal, eu sei que daria para perceber isso no olho, né? No olho. A gente percebe que aqui é menos 11, aqui é menos 13 e menos 11. Tá, quando der a gente faz, tá? Sem problema nenhum na prova. Mas aqui eu estou passando para vocês, então eu tenho que seguir os caminhos todos. E quando a gente já manjar muito, ou quando estiver resolvendo exercício lá na frente, aí algumas etapas eu vou pular, tá bom?